princípio, agora e sempre. Amém. Amados, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Como já fui apresentada, me chamo Raquel Carpenter, sou fundadora da comunidade Água Viva, lá do estado do Espírito Santo, e estamos juntos na TV Evangelizar, toda a madrugada, com o nosso programa Gotas de Misericórdia, clamando essa graça, essa misericórdia. E eu quero começar nessa tarde com a palavra de 1 Pedro, se você está com a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos meditar juntos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, versículo 25. O Senhor hoje diz para nós: carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o lenho da cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis errantes como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e guardião de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha o que essa palavra diz para nós no dia de hoje. Por suas feridas fostes curados. A graça de Deus, ela nos alcançou. E hoje o Senhor me traz aqui para trazer para você essa graça que alcançou a minha vida. Essa mulher que hoje você está aqui vendo, não estaria aqui se não fosse a mão do Senhor. Se não fosse o grande milagre de Deus na minha vida. E é por isso que eu insisto dizer para você, se hoje você chega aqui, se hoje você está acompanhando esta tarde de misericórdia, e tem algo impossível no teu coração, na tua casa, se você está passando por alguma tribulação, saiba, o olhar de Deus, Ele está atento para você. O olhar de Deus está voltado para você. E em todos os lugares que o Senhor me envia a estar, é para ser um sinal da graça e da misericórdia. É para ser um sinal de esperança para você. Sim, amados. Em 2006, eu já enquanto missionária, já tinha entregue a minha vida, já tem 30 anos nessa caminhada, totalmente dedicada à comunidade Água Viva, mas já lá, dentro da missão, em 2004, eu comecei a adoecer muito, eu fui levar a Eucaristia para um enfermo, e começou o meu trajeto de sofrimento. Começaram a vir os desmaios, eu perdi completamente a capacidade de segurar um microfone, de segurar um copo, um garfo. Eu fui perdendo totalmente as forças, já não podia mais andar sozinha, porque em qualquer lugar que eu estava, eu poderia desmaiar a qualquer instante. E aquilo ali começou a ser uma angústia muito grande para nós, para minha família, porque eu tive um irmão que faleceu aos 19 anos, de uma parada fulminante. Então o medo da minha família é que eu também tivesse aquele mesmo mal súbito do meu irmão. Começaram grandes investigações. E naquele momento, eu entendi que uma grande tribulação estava batendo a minha porta. Eu fui perdendo a capacidade de andar sozinha. Cheguei a fazer uso de cadeira de roda. Comecei a ter problemas de estômago. Meu estômago foi virando uma ferida pura. Todo o trato digestivo era ferida na boca, nariz.
E ali eu já não conseguia mais me alimentar. Comecei a ter que me alimentar de líquido e muito gelado, porque eu já não conseguia. Começaram a vir as feridas na pele, vasculite, intestino, fígado, pâncreas, baço. E ali eu fui vendo que o caminho não estava bom. Vários médicos começaram a me acompanhar, desde oftalmo, otorrino, gastro, ortopedista, e cada um tinha uma coisa a falar. Eu não sei se você já passou por essa angústia de não conseguir saber o que você tem. Foram 2 anos adoecendo, até que eu consegui chegar em uma médica. E essa médica disse: olha, Raquel, uma reumatologista, eu acho que eu já sei o que você tem, mas você vai ainda fazer alguns exames para fechar o diagnóstico. Mas para que realmente seja o que eu penso, você ainda precisa piorar um pouquinho mais. Amados, a angústia tomou conta do meu coração, porque naquele momento ainda tinha como piorar. E é verdade. Passaram 2 anos e meio e veio o diagnóstico. Eu tinha uma doença incurável chamada lúpus sistêmico eritematoso. Uma doença que eu particularmente nunca tinha escutado falar. E ali não havia cura, não havia tratamento. Comecei então naquela época a fazer os tratamentos paliativos. Amados, foram 44 comprimidos por dia, sendo morfina de 4 em 4 horas, e que nada tirava a dor. Eu fui piorando consideravelmente. Vieram as hemorragias, as convulsões, e eu perdi completamente a capacidade de me alimentar, de me locomover, de sair. E naquele momento, algo inquietava a minha alma. Porque o dia que Deus me chamou, amados, o dia que eu decidi me entregar para Deus, eu sabia que Ele faria aquilo que Ele queria através da minha vida. Mas verdade ou não é, quando as tribulações batem à nossa porta, mexem com a nossa fé. Verdade ou não é? Quando a tribulação bate à tua casa, parece que o nosso chão sai. Aquela certeza de que eu dei a minha vida para Deus. A certeza de que eu confiei no Senhor e Ele não vai decepcionar. Entenda uma coisa: é no momento da dificuldade que a tua fé é provada. É no momento da prova que você cresce espiritualmente. Diz para essa pessoa do teu lado: não tenha medo das tribulações. Pode dizer: não tenha medo das tribulações. Porque é no meio da tribulação que você vai receber o maior amparo de Deus. É no meio da tribulação que Deus vai forjar a tua fé. Amados, enquanto missionária, eu já tinha ido a tantos lugares no Brasil e no mundo como ministra de cura, porque esse é o ministério que o Senhor me deu. Quantas pessoas eu já rezei, para quantas pessoas eu já acompanhei, quantos milagres eu já tinha visto diante dos meus olhos, quantas graças eu já tinha visto diante de mim. Agora, quando essa tribulação bate à porta da nossa casa, aí tudo muda. É a hora que nós estamos sendo visitados por Deus. Eu digo para você, a minha vida antes dessa enfermidade é uma, e depois dessa enfermidade é outra.
Parece que na hora que você está no momento de dor, parece que isso não vai acabar nunca. Parece que esse é o fim. Mas é nessa hora que Deus está te convidando. Confia. É nessa hora que Deus está te dizendo: eu estou aqui. Você não está só. Eu estou contigo. O que hoje, na tua vida, é essa área que mexe com a tua fé? Quais são os impossíveis? Quais são as tribulações que hoje estão na tua vida, que hoje estão na tua casa? Diga forte: Deus está comigo. Deus está com ele. Ele não me abandona. Ele não me abandona. Amados, em um desses dias, eu fui levada ao hospital, porque as hemorragias estavam intensas. Eu comecei a ter mais de 2 convulsões por dia. E quando eu cheguei no hospital, duas enfermeiras foram me levando na maca para dentro. E uma perguntava para a outra: o que essa jovem tem? E ela disse: ela tem lúpus. E a moça do outro lado respondeu: meu Deus, ontem morreu uma de 17 anos com lúpus, hoje uma de 19, agora essa. E eu ali, foi a hora que eu me dei conta: eu acho que a minha vida chegou ao fim. Foi nesse momento que eu realmente percebi que não tinha mais o que fazer. Eu já estava fazendo um tratamento de pulsoterapia, que é um tratamento como uma quimioterapia, só que com corticoides. E ao invés do tratamento provocar alguma melhora, eu só piorei. E ali eu fui tendo certeza: Deus estava conduzindo a minha vida. É a hora que eu precisei me entregar inteiramente para que Ele fizesse de mim o que Ele quisesse. Por que será que na hora da dor e do sofrimento a gente tem tanta dificuldade de entregar? Por que será que na hora da dor e do sofrimento a gente tem tanta dificuldade de se dar para Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Em nenhum momento da minha enfermidade eu pedi que Deus me curasse. Em nenhum momento eu pedi que Ele realizasse cura na minha vida. Mas em todo momento eu pedi a Ele: me dá a graça de entender qual é o propósito e viver intensamente esse processo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Muitas vezes nós temos dificuldades de viver os nossos processos, porque temos dificuldades de confiar nesse Deus que ama e que está conosco em todo momento, em toda circunstância, em todas as situações. Quantas vezes eu vejo pessoas que, após rezarem, pedirem a cura e aquela pessoa falecer, a pessoa nunca mais volta à igreja. Conhece alguém assim? Porque acha que aquela oração não atingiu a Deus. A morte não é falência da nossa oração. Nós cremos no céu, sim ou não? Sim. Nós cremos num Deus que age. Nós cremos num Deus que faz. Nós cremos num Deus que ouve. Nós cremos num Deus que se inclina e que está atento. O nosso maior sofrimento no meio das tribulações é confiar que Deus está aqui comigo. É confiar que nada saiu do controle de Deus. E nada sai do controle de Deus. E nesse momento eu disse para Deus: Senhor, eu entreguei a minha vida para Ti. E eu já vou morrer? Já é agora? E eu já vou morrer? Se é assim que Tu queres, eis-me aqui.
Vai ser nesse momento, amados, que Deus coloca uma médica na minha vida. E essa mulher olha para mim e diz: Raquel, eu quero te levar a um retiro. E o tema do retiro era: por suas chagas somos curados. Eu gostaria que você fosse comigo a esse retiro. Só que o retiro era em outra cidade. Eu jamais conseguiria viajar. E ela disse: eu sou a médica. Eu vou te levar. E ainda vou pagar toda a viagem, todos os custos. Você vai comigo. E eu fui. Quando eu cheguei nesse retiro, meu amado, minha amada, eu comecei a escutar sobre o poder deste sangue, desta água que jorraram do lado aberto de Jesus. Eu nunca tinha escutado um retiro inteiro só falando sobre este sangue e esta água que jorraram do lado de Jesus. E o sacerdote começou a dizer: quando você clama o sangue de Jesus, você está clamando a vida de Jesus, para que esta vida venha sobre a tua vida. Quando você clama o sangue de Jesus, você está clamando para que todo o mal bata em retirada. E aquele sacerdote foi falando sobre o poder do sangue de Jesus, até que ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: o sangue de Jesus é o mais poderoso remédio. O sangue de Jesus é o mais poderoso remédio. A partir daquele momento, para quem tomava tanta medicação, eu assumi: o sangue de Jesus a partir de hoje será o meu maior remédio. É este que eu quero. Jesus, lava-me com teu sangue. E comecei a clamar: Jesus, lava-me com teu sangue. Jesus, cura-me com teu sangue, liberta-me com teu sangue. E para minha surpresa, ao final daquele retiro, o sacerdote, na hora da missa, chamou uma mulher. Essa mulher estava sentada na assembleia e ela veio para dar o testemunho dela. E ela disse: no ano anterior, eu estava aqui. E eu estava com uma leucemia. E já estava com tudo preparado para um transplante. Eu vim fazer o retiro e assumi esta oração: que o sangue de Jesus se tornasse o meu remédio. A partir daquele dia, eu fiz uma promessa de ir à missa todos os dias. E quando ela entrava na fila da comunhão, ela dizia: Jesus, troca o meu sangue contaminado pelo teu sangue puro. Jesus, troca o meu sangue contaminado pelo teu sangue puro. E ela vinha pela procissão, durante toda a procissão, fazendo esse clamor, todos os dias na Santa Missa. Amados, eu estava sentada assistindo esta mulher dando testemunho. Eu não estou te dizendo de algo que eu vi, de algo que eu ouvi, mas eu vi. Essa mulher foi então, ao final daquele retiro, foi fazer os seus exames para o transplante. O médico então chamou, pediu que ela repetisse os exames. Ela repetiu. Pela uma segunda vez, o médico chamou de novo e disse: a senhora tem que repetir os exames. Ela repetiu. Quando foi uma terceira vez, ela disse: a senhora vai precisar repetir esses exames, mas em outro laboratório. Imagine, para quem está preparando para fazer um transplante, a angústia, a ansiedade. Ela disse: não vou fazer. O senhor vai me explicar o que é que está acontecendo. E o médico disse a ela: ou este exame que a senhora apresentou no início não é teu, ou este exame que a senhora está fazendo agora não é teu.
Ela disse: uai, mas os dois são meus. Mas esse exame a senhora tem leucemia e nesse exame a senhora não tem mais. E ela começou a glorificar: eu fui curada, eu fui curada. E ele disse: não é cura. Tem um erro no seu exame. Porque neste exame, você tem tipo sanguíneo O positivo. E neste exame, você tem o tipo sanguíneo AB positivo. Você entendeu, sim ou não? E aquela mulher estava diante de uma grande graça de Deus. Amados, Deus verdadeiramente trocou o sangue daquela mulher. Imagine, eu estava diante desta mulher, numa cidade pequena, onde todo mundo conhecia aquela história. E o meu coração começou a se inflamar. Porque eu percebia, no fundo, por que eu não tinha nunca pedido que Jesus me curasse? Porque no fundo, eu não acreditava. Diante daquele testemunho, diante daquela mulher, eu comecei a perceber o quão pouco eu acreditava nos milagres. Amados, e era difícil. Era difícil para mim, que já tinha perdido parte da visão, parte da audição, fígado, pâncreas, baço, estômago, intestino. Eu só não tive nada no coração e não tive nada cerebral. O resto, tudo foi cometido pela doença. O lúpus é uma doença que o próprio corpo ele vai se matando. Ele vai agredindo a ele mesmo. Então, eu não tinha mais esperança de voltar a caminhar normalmente, de me alimentar normalmente, de viver normalmente. Está entendendo, sim ou não? E diante daquela mulher, diante daquela cura, daquele milagre diante dos meus olhos, eu comecei a entender. Deus tinha um grande propósito para mim. Eu comecei a entender que por mais que eu estivesse na igreja todos os dias, por mais que eu fosse missionária, por mais que eu pregasse, havia em mim uma grande incredulidade. Amados, nós estamos num tempo onde estamos muito descrentes do poder de Deus. Nós estamos num tempo onde a frieza tem tomado tanto a nossa fé, a nossa vida. Nós estamos num tempo onde tão pouco nós temos visto falarem do poder de Deus. Eu entendo que a maior cura que Deus queria realizar na minha alma era a cura da incredulidade. Posso te dizer uma coisa? Deus hoje te colocou aqui para dizer: volte a acreditar. Deus hoje te colocou aqui para dizer: ei, para aquele que crê nada é impossível. Deus hoje te colocou aqui para que você não desanime. Eu voltei para casa após aquele retiro, e dentro de mim, eu não queria fazer outra oração, senão clamar por este sangue e por esta água. Eu não queria mais me afastar desta grandiosa graça. E isso se tornou a nossa oração dentro da comunidade. Começamos a clamar. Começamos a pedir que o sangue de Jesus nos lavasse, nos curasse. Que o sangue de Jesus viesse lavar a nossa história. Amados, eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas quando eu voltei do retiro, a minha certeza era que algo ia acontecer. Mas para minha
Para o meu choque, eu piorei. Eu tive uma piora considerável. As convulsões aumentaram muito. E eu voltei para o hospital. As médicas então chamaram a minha comunidade e disseram: é preciso que vocês se preparem, porque ela não dura muito tempo mais. Nós estamos na reta final. Se precisa que ela assine alguma coisa, que ela fale alguma coisa, porque em uma dessas ela vai e ela não volta mais. Amados, às vezes você veio para a igreja, você faz um retiro e você volta para casa achando que tudo vai estar diferente. E às vezes não é assim. Já aconteceu isso contigo? Saiba que em todo o trajeto Deus está forjando a tua fé. Em todo o caminho Deus está trabalhando o teu coração. Em todo o caminho, o que Ele quer? Você crê? Você confia? Entenda que, por mais difícil que as coisas possam estar, Deus está nos desafiando a confiar plenamente nele. O Senhor tratou as incredulidades da minha alma. Quando nós voltamos para casa, os médicos disseram então: Raquel, fale as suas últimas palavras, aquilo que você precisa dizer. Nós fomos então para casa, chegamos na minha comunidade, no meu quarto. Todos da comunidade vieram em volta da minha cama. E cada um ia passando e falando aquilo que sentia. Amados, como você dizer as últimas palavras? Isso era muito difícil. Não sei se você já passou por algo semelhante, mas eu só conseguia chorar. Eu não conseguia dizer mais nenhuma palavra. Eles passavam, falavam, eu não conseguia dizer nada. Cada um ia passando e ia saindo, passando e saindo. E quando todos terminaram, eu pedi que eu ficasse sozinha. Do lado da minha cama ficava sempre a minha cruz, a minha Bíblia e o meu terço. E com muita dificuldade, eu fui puxando a minha Bíblia e ela caiu no meu peito. E ali eu fiquei abraçada com a palavra, chorando e pedindo que o Senhor falasse comigo. Naquele momento, quando eu fui olhar, coincidentemente, que para nós não há coincidência, aonde a Bíblia tinha aberto, coincidentemente, por suas chagas somos curados. Amados, lembra, esse era o tema do retiro ao qual eu tinha ido. Naquela hora eu olhei a Bíblia e eu disse: será uma piada? Será que eu estou morrendo? É a cura total? Será que tem como Deus me curar? E ali eu comecei a chorar mais e mais. E fui me arrastando na cama, caí no chão. Porque eu queria ficar aos pés da cruz. Eu queria me colocar ali aos pés da minha cruz. E eu comecei a clamar a misericórdia de Deus. Você sabe por quê, amados? Porque eu percebi, Deus pode até querer fazer coisas na nossa vida, mas eu posso colocar o limite para Deus. Eu percebi que no fundo eu não acreditava. Eu percebi que no fundo, quantas vezes eu já li a Bíblia, mas parece que essa palavra acontecia era para o outro.
Quantas vezes eu já tinha ido a retiros, mas eu achava que a graça estava acontecendo, era para o outro. Quantas vezes eu achei que Deus tinha o olhar dele bom e misericordioso, mas isso não era para mim. Está entendendo, sim ou não? Amados, naquele momento, eu comecei a chorar e a pedir perdão a Deus. Perdão a Deus pelas minhas incredulidades. Perdão, Senhor, porque eu não acreditava. Perdão, Jesus. E ali, conforme eu fui clamando perdão, eu fui vendo como um filme passando na minha vida. E como eu nunca tinha feito, eu fiz a confissão de pecados mais verdadeira, mais profunda. Se fosse o último momento que eu pudesse pedir perdão a Deus, foi ali nesse momento que eu fui suplicando a misericórdia. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, tende piedade de mim. De que adianta estarmos diante dele se não acreditarmos? Jesus, tende piedade de mim. E nessa hora, amados, eu comecei a visualizar como se da minha cruz fossem caindo gotas de sangue. Gotas de sangue sobre mim no chão. E eu estava ali, deitada, prostrada no chão. Imagina, eu não me movimentava sozinha. Para me levantar daquele chão, alguém ia ter que entrar no quarto e me pegar. Vários foram os momentos onde eu tive que ser assim carregada. Porque fui tentar ir ao banheiro, caí ali. Tinha que esperar alguém me socorrer. Então eu já imaginava que eu iria ficar ali naquele chão até que alguém entrasse naquele quarto. Amados, eu chorei como uma criança. Quem é pai e mãe aqui sabe. Quando criança chora, 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 depois ela faz o quê? Ela dorme de tanto que chorou. Eu me adormeci ali aos pés da cruz. E eu me via como mergulhada numa poça de sangue. Eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas eu acordei. Eu estava deitada de bruço no chão. Eu me levantei. Fui até a porta do meu quarto. Abri a porta do meu quarto. Entende que eu não segurava nenhuma caneta, nenhuma escova de dente, não penteava mais meu próprio cabelo. Eu jamais abriria. Ainda antigamente aquelas portas bem redondinhas, tem que fazer aquela travadinha. Eu abri a porta normalmente. Olhei para... Eles ainda estavam no corredor, chorando, conversando. Olhei para eles e disse: gente, tem alguém aí que pode ver uma comida para mim? Eu estou com fome. Todo mundo ficou parado. Disse: gente, eu estou com fome. Alguém pode ver alguma coisinha para eu comer? Eles continuaram parados. Eu disse: ei, alguém pode ver alguma coisa para eu comer? E uma delas, que teve um pouco mais de coragem, veio correndo e disse: o que aconteceu? Eu falei: nada, eu só estou com fome. Raquel, o que aconteceu? Eu estou com fome. Raquel, o que aconteceu? E quando ela insistiu, eu abri e fechei a mão. Amados, esse movimento era de tanta dor. Você está entendendo o que é você tomar tramadol, que é você tomar morfina de 4 em 4 horas e não conseguir fazer um movimento sem dor? É 24 horas com dor, 4 anos seguidos com dor. Eu abri e fechei a mão e eu não sentia dor. Eu levantei o braço e eu não sentia mais dor. Eu me abaixei e levantei, eu não sentia mais dor. E ali eu comecei a dizer: eu acho que Jesus me curou. Eu acho que Jesus me curou. Jesus me curou. E ali todo mundo começou a gritar: como, Raquel? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos no médico. Eu disse: não, no médico não.
No médico não. Vamos esperar um pouco. Vai que eu estou no dia da misericórdia, da graça, aquele dia, né, que a pessoa melhora um dia e morre no dia seguinte. Falei, não vou. Vamos esperar. Amados, esse dia eu andei normalmente, brinquei normalmente, e eu não sentia nada. No dia seguinte, quando eu abri o olho, já tinha um monte de carinha me olhando. Como você está? Eu estou ótima. Terceiro dia, estou ótima. Quarto dia, eu estou ótima. Quinto dia, quando terminou uma semana, eu disse, não, agora nós vamos no médico. Quando eu cheguei na minha médica, eu já entrei sem estar carregada. E ali, ela já perguntou, o que aconteceu? E eu comecei a dizer, a minha médica não era cristã, ela não acreditava. E ali eu fui narrando para ela tudo o que aconteceu. E ela disse, Raquel, lúpus não tem cura. Lúpus entra em remissão. Aí eu disse, doutora, mas eu caí num chão de um jeito e levantei de outro. Remissão é de uma hora para outra assim? Ela riu e disse, tá estranho. Falei, peço os exames. E com muita luta, ela aceitou pedir novamente os exames. Amados, eu fiz, e não foram poucos. Ela pediu a biópsia de praticamente todos os órgãos. Pediu vários exames de sangue, densitometria, ressonância, tomografia. E quando eu entreguei os meus exames, ela foi olhando. E ela disse, Raquel, olhando os teus exames, eu não consigo dizer nem que você teve lúpus. Eu não vejo mais nada aqui. Pode aplaudir, meu amado. Para a honra e glória do Senhor. Essa médica ainda reuniu mais um grupo de médicos e me disse, eu não quero que você testemunhe, como esse pessoal de igreja que já vai logo testemunhando, mas eu quero que você seja estudada por 7 anos, e só depois de 7 anos eu vou te dar um atestado de cura, e aí sim você vai poder testemunhar. Por 7 anos, os médicos foram investigando, de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, depois de ano em ano, e simplesmente não conseguem explicar o que foi que aconteceu. E este é o ano, agora, nesse mês de junho, que para a honra e glória do sangue de Jesus, eu estou celebrando 15 anos do milagre de Deus na minha vida. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Se você sabe, canta aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Eu quero que você escuta isso. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Escuta essa canção.
Porque Deus, Ele quer trabalhar já isso no teu coração agora. Eu não sei o que você trouxe hoje, mas eu estou aqui para dizer para você, para aquele que crê, nada é impossível. Para aquele que olha para mim, parece impossível. Parece impossível. Você está entendendo que o nosso Deus realiza milagres, sim ou não? Sim. O teu Deus escuta a tua oração, sim ou não? Sim. O teu Deus está agindo hoje poderosamente, sim ou não? Sim. O nosso Deus está agindo, amados. Volte a acreditar. Não há nada que para Ele seja impossível. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Escuta isso. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre. Ele está derramando graça sobre nós. Pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Canta forte aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Pode cantar aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Usa-me. sou teu milagre. Teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me, Usa-me. sou a tua Sou a imagem. tua imagem. Usa-me, Usa-me. ó filho de Filho Davi. de Davi. Aquilo que parecia, canta forte. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. O Senhor, Ele está dizendo: volte a acreditar. Feche os teus olhos por um instante. E eu quero suplicar, Senhor, hoje, sobre todos aqueles que estão aqui, sobre todos os que estão nos acompanhando nessa hora, que trazem, Senhor, angústias, que estão diante de situações que parecem impossíveis, situações da sua família, situações de enfermidade. Senhor, nesse dia da misericórdia, derrama este sangue, esta água sobre nós. Visita
Visita as incredulidades do nosso coração. Pessoas que às vezes, Senhor, já acreditaram tanto, mas tem tanto tempo, Jesus, nada aconteceu e foram perdendo a esperança, a fé. Fecha os teus olhos agora, coloca a tua história, coloca a tua vida, coloca o teu impossível diante do Senhor. Coloca, às vezes até mesmo esse sentimento: Senhor, aumenta a minha fé, porque é difícil acreditar. Visita, Senhor, hoje enfermos que estão aqui conosco, mães que estão clamando pelos seus filhos, que estão suplicando um milagre na vida de seus filhos. Tu conheces, Senhor, as noites da nossa história, as noites da nossa família, depressões. Apresenta para o Senhor. Você às vezes já ouviu isso. Você tem uma doença incurável. Às vezes você já ouviu isso. Essa situação não tem jeito. Isso não vai mudar. O Senhor está estendendo a mão para você. É o Senhor que estende a mão para você nesse dia. É o Senhor que estende a mão para você nesta hora. É Ele que te diz: você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu vejo a tua necessidade. Eu vejo os teus medos, as tuas angústias, os teus desafios. O Senhor, Ele vai ao teu encontro para dizer: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Eu estou ouvindo a sua oração. Eu estou ouvindo o seu clamor. Eu estou com você. Nunca houve noite que pudesse impedir o poder e a ação de Deus na sua vida. Creia, veja Deus trabalhando, veja Ele entrando. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Canta isso. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Canta, canta. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Declara: haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio. Creia. Você está colocando no altar do Senhor, do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, Do lado de Jesus. Canta aquilo que parecia impossível.
minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aí. E agora, eu quero te convidar a fazer esse clamor. Você vai clamar agora pelo teu impossível. Você vai clamar agora por aquilo que você traz na tua alma, aquilo que você trouxe no coração. Às vezes você até trouxe a foto daquela pessoa pela qual você está clamando. Você vai suplicar agora que pelo poder do sangue de Jesus, a graça dele alcance a você, aqueles ao qual você está trazendo. Creia, creia. Vai colocando qual é o impossível que você traz. Qual é o impossível que você traz na alma, no coração. Usa-me, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível para ti, nada é impossível. parecia não ter saída. Ergue essa foto, ergue essa pessoa que você trouxe aí no coração. Apresenta para Jesus, pela graça da misericórdia. Sou um milagre, estou aqui. E eu quero te convidar agora a fazer esta oração comigo. Eu quero te convidar a rezar assim: diante de Jesus, essa foi a oração que eu fiz. E eu quero te convidar a rezar assim comigo. São as últimas 7 frases de Jesus na cruz e os 7 clamores a este sangue, a esta água. Por isso, coloca agora com muita fé este impossível e diga comigo: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E peça agora 7 vezes: Jesus, lava-me com teu sangue. 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 Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, declara: nada é impossível. Nada é impossível. E você vai olhando para essa imagem de Jesus, você vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. E 7 vezes você vai declarar: eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. 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 Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Declara: nada é impossível. A terceira frase de Jesus na cruz:
eis aí tua mãe, eis aí tua mãe. E declara 7 vezes: Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Jesus, lava-me com teu sangue e todas as pessoas que comigo convivem. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Declara: nada é impossível. Nesse quarto mistério, é a hora que a gente declara: meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? E agora você vai pedir que Jesus lave toda a sua história com o sangue dele. Foi ali aos pés da cruz, no chão, onde eu só conseguia clamar isso: Jesus, lava-me com teu sangue, lava toda a minha história com teu sangue. Faz esse clamor agora junto comigo. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Jesus, lava toda a minha história com teu sangue. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E neste mistério, nós contemplamos essa 5ª frase de Jesus na cruz: tenho sede. Declara forte isso: tenho sede. E nós vamos pedir que Ele venha nos purificar com este sangue. Jesus, purifica-me com teu 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 sangue. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, diga forte: nada é impossível. E diante da 6ª frase de Jesus na cruz, é o momento de clamarmos a libertação. Tudo está consumado. Declara forte: tudo está consumado. E 7 vezes nós declaramos, suplicamos: Jesus, liberta-me pelo teu sangue redentor. 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 Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E neste último momento, nós declaramos a vitória. Você precisa já nessa hora acreditar. Você não veio aqui à toa. Não é só mais um dia. É um domingo de graça, de misericórdia.
Deus está agindo. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Amados, Deus está agindo. E nessa hora, Ele ouve o clamor. Ele acolhe o clamor do nosso coração. Os nossos impossíveis para Deus não são nada. Ele pode e Ele quer agir poderosamente na sua vida, na sua história. Ele me trouxe aqui para dizer para você: volta a acreditar, volte a clamar, volte a crer, porque é possível. Reza nesse último mistério declarando: eu sou vitoriosa, vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa 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 pelo sangue de Jesus. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. E faz esta oração contemplando o quadro da misericórdia. Que o teu sangue e a tua água sejam cobertura e proteção. E que o Divino Espírito Santo renove em cada um de nós a sua unção, a sua força e o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Olha para esse irmão, para essa irmã do lado, diga para ele: volta a acreditar. Acredita. Coragem. O Senhor está agindo. O Senhor está aqui. Creia nisso. Saiba, amados, que ainda hoje as batalhas se levantam e vão se levantar para que a gente desacredite. Mas este não pode ser o meu caminho, o teu caminho. Volte a acreditar, porque o nosso Deus age. Ele está agindo na tua vida? Sim. Ele age poderosamente na tua história? Sim. Bendito seja Deus. Então ergue o teu braço e diga: obrigada, Jesus. Obrigado. Obrigada, Jesus, pela tua graça. Obrigada, Senhor, por agir poderosamente no meio de nós. Obrigada, Jesus, porque nós cremos. Tu estás aqui, tu estás agindo, tu estás falando conosco. Tu és um Deus vivo, presente e real. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aplauda o Senhor. Sangue de Jesus, lava-me. Ó sangue de Jesus, purifica-me. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa pela tua cruz. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Eu sou vitoriosa pela tua cruz. Viva Jesus! Viva! Que maravilha!